Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar as nossas aulas de álgebra linear. O tema de hoje é espaço vetorial, definição, exemplos e propriedades. Vamos então à definição de espaço vetorial. Um conjunto não vazio V é um espaço vetorial sobre um corpo K, se em seus elementos estiverem definidas as duas seguintes operações. A adição, que a cada par de vetores do conjunto faz corresponder um vetor ainda no conjunto. Essa operação de adição satisfazendo os axiomas de comutatividade, associatividade, existência de um vetor nulo e a cada vetor a existência de seu oposto. A segunda operação é a multiplicação por escalar. Dado um escalar no corpo e um vetor no conjunto, faz corresponder um vetor ainda no conjunto. Essa multiplicação por escalar satisfaz os axiomas. Alfa, beta, u, perceba que aqui primeiro multiplica os escalares, depois multiplica o resultado pelo vetor. É igual a alfa, beta, u. Já que no segundo membro, primeiro multiplica o escalar pelo vetor, depois o segundo escalar pelo resultado da primeira multiplicação por escalar. Segundo axioma, um u igual a u para todo u, onde esse 1 é denominado elemento e identidade do corpo. Além disso, vamos impor que a multiplicação por escalar e a adição, as duas operações dadas, se distribuam. Ou seja, alfa, que multiplica uma soma de vetores u mais v, é alfa u mais alfa v. E alfa mais beta, uma soma de escalares multiplicado por um vetor, é alfa u mais beta u. Esses 8 axiomas são chamados axiomas de espaços vetoriais. Quando o corpo for o conjunto dos números reais, vamos dizer que são espaços vetoriais reais. Quando o corpo for o conjunto dos números complexos, vamos chamar de espaços vetoriais complexos. Todo elemento de um espaço vetorial é chamado de vetor independentemente da natureza do conjunto. Vejamos então alguns exemplos. Todo corpo é um espaço vetorial sobre si mesmo. Aqui a gente pode dizer que o conjunto dos números racionais, visto lá no ensino fundamental, é um espaço vetorial sobre si mesmo. O conjunto dos números reais é um espaço vetorial sobre si mesmo. E o conjunto dos números complexos é um espaço vetorial sobre si mesmo. Então, percebam que a gente já trabalhava com espaços vetoriais, só não dávamos esses nomes lá naquele momento. R2. O conjunto R2, que é o conjunto dos pares ordenados, é um R espaço vetorial. Chama a atenção, quando a gente fala que é um R espaço vetorial, a gente está dizendo é um espaço vetorial real. Então, isso é uma forma de reduzir a escrita, tá? Então, R2 é um R espaço vetorial com as operações de adição e multiplicação por escalar, assim definidas. Como é que é definida a adição? A adição de pares ordenados, ou seja, vetores que são pares ordenados, é a adição da primeira entrada com a primeira entrada, uma vírgula, segunda entrada com segunda entrada. E a multiplicação por escalar é feita multiplicando cada uma das entradas. Então, alfa x1, alfa y1. Essas duas operações, assim definidas, são chamadas de operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Então, daqui para frente, quando dissermos, considere o espaço vetorial R2 com as operações usuais, saibamos que é sempre essa operação assim definida, certo? Vamos então verificar se o R2, com essas duas operações, realmente satisfaz os 8 axiomas de espaço vetorial. Aqui verificamos a comutatividade. Então, percebam, U mais V, fizemos a substituição, aplicamos a definição de soma. Daqui para cá, o que fizemos foi a comutatividade dos termos na adição interna. Isso é possível porque a gente está trabalhando com o conjunto dos números reais. Esse é real, então podemos fazer a comutatividade. Depois desfazemos a operação de adição e chegamos em V mais U. Portanto, U mais V igual a V mais U. Associatividade. U mais parênteses V mais W. Percebam que primeiro escrevemos aqui U, V mais W separado. Então, aplicamos a definição de soma. Primeiro aqui dentro do colchete, depois aplicamos a definição de soma para os dois vetores que restam. Aqui dentro, nós podemos aplicar a associatividade do conjunto dos números reais. Então, associamos de maneira diferente, desfazemos a operação de soma, e quando a gente desfaz a operação de soma pela segunda vez, percebemos que temos U mais V mais W, verificando então assim a associatividade.
Quem faz o papel de vetor nulo no R2 é o próprio vetor 0, 0. Então, perceba que tomando o nulo como sendo 0, 0, U mais 0 é igual a U para todo U. Aqui eu quero chamar a atenção do seguinte. Percebam que o número 0 está sendo utilizado ao mesmo tempo para representar o vetor nulo e o número real 0. Quando isso gerar confusão, nós podemos colocar um V aqui embaixo. Ou seja, 0 índice V para dizer que é o 0 do espaço vetorial e não o número 0. O elemento oposto de todo vetor vai ser simplesmente trocar por menos as entradas de cada vetor. Então, se eu tinha x1, y1, eu vou ter menos x1, menos y1 como seu oposto. Verifique-se aqui que realmente vai dar o vetor nulo como resposta. Mostrando aqui o axioma da multiplicação, alfa, beta, u. Então, vejam, o alfa, beta multiplicou cada entrada. Depois fizemos a associatividade dos reais. Desfazemos a primeira multiplicação retirando o alfa. Depois desfazemos a segunda multiplicação retirando o beta. E aí chegamos em alfa, beta, u. 1U igual a u. Esse 1 é um número real mesmo, tá? Por fim, a distributividade. Alfa, que multiplica u mais v. Então, percebam que primeiro vamos fazer a adição, depois a multiplicação por escalar. Aqui eu estou dentro dos números reais, então eu posso fazer a distributividade. Desfaço a soma. Depois retiro, desfaço a multiplicação por escalar, chegando em u mais v, alfa u, alfa v. Então, alfa de u mais v, alfa que multiplica u mais v, igual a alfa u mais alfa v. Por fim, de forma análoga, alfa mais beta u. Perceba que primeiro entra a multiplicação do alfa mais beta vezes cada entrada, aplica a distributividade, separa as somas, desfaz a multiplicação por escalar e chegamos em alfa u mais beta u. Essas operações usuais que mostramos no R2 podem ser estendidas para o R3, R4, R5. De maneira mais geral, o conjunto das n-uplas, o Rn, com as operações usuais, é um espaço vetorial. Mas aí fica uma pergunta. Veja que o R2 com as operações usuais é um espaço vetorial. Mas o R2 é sempre um espaço vetorial? Depende, obviamente, das operações. Então, aqui temos um segundo exemplo, em que o conjunto é o mesmo, a operação de adição é a usual, mas a multiplicação por escalar é diferente da usual. Então, a gente precisa verificar se o R2, com essas novas operações, pelo menos a de multiplicação por escalar é nova, é um espaço vetorial. Ok? Então, vamos lá fazer a verificação dos axiomas. Vamos então verificar se o conjunto R2 com essas duas operações é um espaço vetorial. Inicialmente, observe que a adição é a usual, então não precisamos verificar os 4 axiomas, porque já verificamos anteriormente que são satisfeitos. Vamos então verificar os axiomas de multiplicação por escalar. Primeiro, 2A. Alfa, beta, que multiplica U, é alfa, beta, multiplica x1, y1. Observe aqui que a multiplicação por escalar, o escalar multiplica a primeira entrada e zera a segunda entrada. Então, nós vamos ficar com alfa, beta, x1, 0, ou seja, alfa, beta, x1, 0. Vamos guardar esse resultado e vamos fazer a operação alfa, beta, u. Isso é alfa, vou colocar um colchete, beta, x1, y1. E vamos primeiro aplicar a multiplicação por escalar nessa parcela. Então, vamos ficar com alfa, beta, x1, vírgula 0. Lembrem, a multiplicação por escalar multiplica a primeira entrada e zera a segunda.
Aplicando novamente a multiplicação por escalar, eu vou ficar com alfa, parêntese, beta x1, 0, ou seja, alfa, beta, x1, 0. Percebam que o resultado de alfa, beta, depois multiplica por u, e alfa multiplicado por beta u, são iguais. Portanto, o axioma 2A é satisfeito. Passemos, então, ao segundo axioma, 2B. O axioma 2B é 1U e devemos chegar como resultado em U. Vamos ver se isso realmente é satisfeito. 1U é 1x1, y1. Aplicando aqui a definição de multiplicação por escalar dada, em que o escalar multiplica a primeira entrada e 0 a segunda, nós vamos chegar em x1 e 0. Percebam que isso é diferente de x1, y1 para todo u. Ou seja, se nós fizermos, por exemplo, 1 que multiplica 1, 2, o vetor 1, 2, daria o vetor 1, 0, que é diferente, obviamente, de 1, 2. Joab, mas esse axioma funciona para alguns vetores. Por exemplo, se eu fizer 3 e 0, eu vou obter o próprio 3 e 0. Mas lembre que o axioma deve funcionar para todos os vetores do conjunto, e não apenas para alguns. Como o segundo axioma, o 2B, não foi satisfeito, então o conjunto R2, com essas operações, não é um espaço vetorial. Então, aqui deixar isso bem claro para vocês. O conjunto R2 é um espaço vetorial com aquelas operações usuais, mas não é com essas. Então, lembre disso. Para ser espaço vetorial, eu tenho que ter um conjunto não vazio, com duas operações, e essas duas operações têm que satisfazer os 8 axiomas de espaço vetorial. Falha 1 não é um espaço vetorial. Trazemos aqui mais um exemplo. Novamente, estamos com o conjunto R2. Desta vez, a operação de adição é que não é a usual. A operação de multiplicação por escalar, essa sim é a usual. Será que R2 com essas duas operações é um espaço vetorial? Essa verificação fica para vocês fazerem em casa e discutirmos na nossa aula presencial. Encerramos aqui a primeira parte dessa primeira aula de álgebra linear. Bons estudos!